projeto Sapê Ecológico. Gente, vocês vão pirar. Rafael tá autoconstruindo com bioconstrução, utilizando todas as técnicas que vocês imaginarem. Adobe africano, adobe cilíndrico, pau a pique, garrafa, cordwood, fossa de pneu ecológico. Isso aqui são só algumas das técnicas. Ele é youtuber também, tem muito conteúdo no canal do YouTube dele, no Instagram, e eu tô maratonando lá, já vou deixar para vocês seguirem aqui. Conheçam o Rafael. Olá, pessoal, satisfação imensa estar aqui falando com vocês, Fernanda, Amanda. Então, eu estou militando aí na bioconstrução, essa seara fantástica, construir com terra, o material vernacular, e para mim está sendo muito empolgante, tudo muito novo, e estou muito interessado mesmo. Está em Itaúna, na Bahia. A gente vai mostrar agora a casinha que ele está construindo lá. São 55 metros quadrados, né? Construído Isso. com terra. Itabuna, Amanda. Itaúna fica parecendo Itabuna, mas é Itabuna, sul da Bahia. Itabuna, eu esqueci o B aqui. Então esse daí é o famoso sapê ecológico. Isso. A ideia do nome sapê é a casinha de sapê, né? O tipo de telhado que era usado antigamente, uma construção vernacular, sempre trazendo a alusão de construção vernacular. Nessa fachada aí, Amanda, de cara dá para ver os adobes, né? E a entrada aí onde tem um portal é o coube. Estruturada em madeira, né? Também. Essa madeira é local? Local. E essa terra tu coletou no próprio terreno para fazer tanto a parte de cobre quanto da adobe? Exatamente no local da casa. Onde está essa casa aí foi retirada a terra. A máquina que cortou para a terra planar, e aí já pedi para colocar do lado onde seria construída a casa. Nossa, e hoje me perguntaram, Amanda, o que eu faço com a terra que sobrou da minha fundação, da escavação da minha fundação, e construo essa casa. A casa inteira. E agora você sabe até como, porque o Rafael está compartilhando tudo no canal dele. Então, tu fez uma mistura de várias técnicas justamente para tu ter, né, ali o comparativo de como é que foi colocar a mão na massa, né, cada uma. E o que é interessante, gente, essas técnicas, elas mudam um pouco a receita, mas o material base delas é basicamente o mesmo. São materiais naturais, como a terra, que vai substituir o concreto na construção tradicional e vai suportar o peso da carga, ou junto com a estrutura de madeira que ele colocou aí. A gente vai ter a fibra ajuda na retração desses materiais. Mas o Rafael sabe muito mais disso do que eu, porque já colocou a mão na massa, né? Tu mesmo fez os teus próprios blocos, tu mesmo fez as misturas, as receitas. Exatamente. A priori, Amanda e Fernanda, a ideia seria fazer apenas de pau a pique pela uma questão de memória afetiva. Minha avó, meus pais moraram em casas de pau a pique, e aí surgiu a ideia, né, nessa busca de informação, surgiu a ideia do Adobe. E foi quando eu desenvolvi as formas, né, pedi para fazer as formas, e comecei a fazer Adobe teste, e vi que deu certo, que o material local é um material muito bom para Adobe. A gente pergunta, todo barro pode bioconstruir? Sim, tudo vai depender do equilíbrio. Se for o caso, a pessoa pode estabilizar com areia, ou se for o caso com a cal. É um dinamismo muito grande, cada barro uma propriedade, né? Então, essa parede aí é a parede de pau a pique, essa que vocês estão mostrando aí agora. O miolo dela, né? Deixa eu até explicar para o pessoal, que o pessoal vai dizer, Amanda, já vai estar tudo rachado. Gente, é normal que isso aconteça na parede pau a pique. A fibra, ela ajuda nessas retrações, mas é porque essa parede, essas ranhuras vão ajudar, na verdade, quando a gente vai passando as camadas de reboco natural, que é a primeira camada de reboco, depois a segunda camada de reboco e às vezes uma terceira, vai dar a regularizada final na parede, você pode finalizar depois até com uma tinta de terra. Mas o preenchimento é exatamente isso daí. Aí, nesse caso, essa rachadura é até interessante para o reboco aderir melhor. Eu sempre falo, tá parecendo uma casa, mas ainda é um canteiro de obra, ainda é uma construção. Aí vai vir ainda um reboco, né? Reboco de terra também, onde não vai vir cimento. E exatamente o cimento vai ser substituído pela cinza para depois vir a geotinta, como você bem disse aí agora, né? Aí também poderia chamar atenção para essa janela banco com peitoril baixo, que atende a questão da iluminação, a troca de ar quente com ar frio, né? Automaticamente já está se economizando essa fonte energética, uma casa que não precisa de ventilador, ar-condicionado, até por ser de barro, de ser de terra, ela é uma casa que tem um dinamismo muito grande, é uma casa fresca. É uma casa que mantém, gente, a temperatura da pessoa que está dentro, porque a terra, ela tem propriedades de inércia térmicas maravilhosas. Ela é um material que consegue. Aquela casa que iria esfriar rapidamente com o vento lá fora, enfim, né? À noite, ela, na verdade, se mantém quentinha, se mantém numa temperatura agradável para gente, porque a parede aos poucos vai soltando aquele calor que ela acumulou durante o dia. Então, assim, não existe uma construção tradicional que lhe entregue um benefício desses adobes africanos também, né? Nossa, eu nunca tinha visto. O africano, ele é um trapézio. Ele é... Exato. E o bacana aí, Fernando e Amanda, é que a própria forma dele, geométrica, o trapézio,
serve como amarração perfeita. É só colocar um para baixo e um para cima e ele está ali amarrado perfeito. Então, tudo com material local. Aí tem uma mescla de cores aí, tem um tom mais vermelho, mas é um barro local também. O mais amarelado é um barro de formigueiro, que eu uso mais o barro de formigueiro, que quimicamente ela tem uma composição melhor. É verdade. Né? Dá uma Olha isso, melhor. gente. Quarto, todas a parede de garrafa. Tu acredita que eu tô guardando, né, minhas garrafas aqui para fazer exatamente isso aí? Vou deixar até linkado aqui, gente, o vídeo que ele mostra essa parte de garrafa aí detalhadamente. Cobre com garrafa. A garrafa, ela substitui o tijolo. Então, aquela garrafa de vinho que você bebe toda semana, tá 3 anos aí bebendo uma garrafa de vinho por semana, cada uma delas podia estar virando um bloco. É agora finalmente tá rolando aqui em casa. O cobre é bem similar ao tijolo de adobe, ele só é moldado no local e não numa forma à parte. A vantagem do Adobe numa forma à parte é que você pode ir construindo os tijolos todo dia, 10 tijolos. Você vai produzindo seu milheiro, né? Depois você pode até entregar para qualquer pedreiro assentar. Algo do tipo. E a questão é colocar a criatividade para frente. A questão do uso de garrafa, a pessoa pode dinamizar com as cores, tamanhos diferentes. Então, substituir na construção tradicional o bloco de vidro, né? Aquele tijolo de vidro, porque ele deixa passar a iluminação natural da mesma forma, mas você economiza porque você não compra o tijolo, né? Serem materiais naturais que a gente encontra em qualquer ambiente, é bem democrático, bem descentralizado, né? A pessoa tendo as informações, ela consegue replicar. Nossa, gente, a vista aí é um espetáculo. Conseguiu embutir, não foi a instalação elétrica todinha, Isso, gente? Então, essa é uma dúvida do pessoal, pergunta bastante a questão do Power Pick, como fazer. O Power Pick é mais fácil, o Adobe é uma questão de se pensar, mas é possível também. Existe também o Adobe grauteado, parecendo o tijolo BTC, né, que tem os furos, exato. É possível usar de forma interna, mas na maioria das vezes é externo, que também fica muito bonito, fica fácil manutenção. Mas aí é só questão de planejamento. É verdade. As paredes de terra, gente, como elas são bioconstruídas com terra, algumas você já consegue deixar embutido antes de colocar a terra, como é o caso do cobre, como é o caso do pau a pique. Outras você pode cortar posteriormente, e o que é legal é quando você corta terra pura mesmo, sabe? E aí depois você pega essa mesma terra que você cortou, por exemplo, nos casos da parede de hiperadobe, pode usar essa mesma terra para preencher os buracos, diferente da construção tradicional, que quando a gente quebra o tijolo para embutir a instalação, a gente não tem como pegar o tijolo e jogar de volta para ele ficar lá, né? Ele vira entulho, ele vira algo que a gente tem que até pagar para tirar da obra. Você tocou em um ponto importante aí. Essa obra não precisaria, em hipótese nenhuma, de uma caixa de entulho, porque é uma obra limpa. Porque o material barro, o barro que eu não uso, eu jogo lá na natureza, serve para aterrar alguma parte aí. Logo aí do lado da casa tem uma plantação de aipim, né? Macaxeira. E, enfim, a terra é essa terra. Gente, eu tô toda arrepiada, porque é muito isso que a gente fala para as pessoas, sabe? Se você não tem condições financeiras, ele estaria investindo na construção tradicional aí a partir de 2.500 metros quadrados. Isso não é viável sempre para todo mundo, né? Isso não quer dizer que você tenha que deixar morar de aluguel para sempre. A gente tem opções de construir, como ele disse, com arquitetura vernacular, que não só uma arquitetura que dá mais qualidade de vida para a gente no final, como uma arquitetura que todo mundo constrói há anos e anos e anos, então funciona. É uma arquitetura que brota do ambiente, porque vernacular não é um tipo de arquitetura específica, é a arquitetura daquela região. Característica muito bem colocado, Fernando. Essa obra aí, Fernanda, Amanda e Fernando, muita gente quer saber quanto é que eu tenho gastado no metro quadrado. Imagina. E acredite, não passa de R$500. Por quê? E poderia ser até mais em conta, porque a parte do telhado eu precisei comprar. Eu poderia agariar em um material de demolição, se fosse o caso, mas essa casa ela foi iniciada justamente no período da pandemia. Então, a gente estava isolado aí no campo, não tinha como estar transitando na cidade. Né? Mas é uma obra que não chega nem R$500 um metro quadrado. Olha isso, gente, R$500 metro quadrado tá muito barato, porque literalmente, se a gente estivesse falando de uma construção tradicional, gente, só para vocês terem ideia aqui, a gente estaria falando a partir de R$140 mil para construir uma casa dessa, e não é todo mundo que tem, né, esse dinheiro para investir, por exemplo, porque com 140 mil a gente muito suadamente construiu essa daqui em 2017, mas porque realmente a gente buscou fazer render ao máximo nossos recursos, mas na construção tradicional é isso que você compra, com 140 mil, você compra a mesma metragem quadrada que o Rafael está construindo aí com 27.500. Gente, para
para Isso tu tá falando de materiais, mas tu tá botando a mão de obra, foi tipo 100% a mão de obra é dele. 100% tu. A mão de obra é minha. Aí é porque assim, ó, uma bioconstrução, ela precisa obedecer uma regra importante, que é uma boa base. E essa base, ela foi feita de pedra. Eu não tive pedra vernacular, eu tive que comprar, né? Usei a fundação com o baldrame, eu fiz com cimento, e pedra. Sim. E também fiz também de super adobe, que é a terra apilada em sacos. Esses sacos também eu precisei comprar. Mas a parte mais cara dessa construção foi exatamente o telhado, porque o telhado eu tive que comprar o madeiramento do telhado. A estrutura da casa, o estrutural da casa, não. Mas o madeiramento do telhado eu tive que comprar. E também o banheiro, que é bem convencional. Tive que comprar todo o jogo de louça, a parte hidráulica, a parte elétrica também. Bom, bacana mesmo, a gente está mostrando aqui alguns vídeos, mas no teu canal e no teu Instagram, principalmente até, tem umas aulas que a pessoa só não faz em casa, só falta tu ir lá fazer para ela. Mas na verdade ele faz algo bem similar para isso, para você, porque ele presta consultoria para o Brasil todo à distância, treina equipe para todo mundo que quer bioconstruir à distância, inclusive já está adicionado no nosso time, viu? Apareceu aqui gente querendo essa parte de bioconstrução, já vou te indicar, porque tá belíssimo o teu trabalho aqui. Gente, tu conseguiu... Dá para ver, o acabamento realmente não é daquelas casas que parece que estão abandonadas, a pessoa não teve condições de construir. Aí, ó, essa parede aí que mostrou agora há pouco é pau a pique rebocado, parece uma parede normal essa daí. E esse ladrilho foi pego também, foi agariado em obra de demolição. Essa parede é muito boa, mostrar mesmo, porque as pessoas têm um ranço inicial, né? Eles não querem, não quero nem ver isso porque tá rachado, alguma coisa, e não consegue ver que você tem como pegar acabamentos até que você já está familiarizado, que é o da construção tradicional, utilizando essas técnicas. Tipo cimento queimado, ele pode ser utilizado sim, tá, gente? A gente só faz umas camadas intermediárias para chegar ali na camada final de acabamento. E também dessa parede onde essa porta branca está apoiada, ela é ranhurada, né? Também ficou bonito. Isso, ela aí está com o reboco grosso, esse é chamado reboco grosso. Se for o caso, é só pintar com gel tinta e está pronta, acabada. Agora, se quiser um acabamento tipo convencional, é só vir com a cinza. E todas essas esquadrias também tu foi garimpando, né? Exato. Tem toda uma memória afetiva aí. Tem portais aí que eu achei jogado fora, o caixão, e sempre aproveitando ali, ainda apareceu uma borboleta aí. Ó. Nossa, ficou muito romântico. Isso é hora de deixar o like, viu, gente? Borboleta passando para lembrar todo mundo de se inscrever nos 2 canais, deixar o like. Olha, aqui dá para a gente ver também um pouquinho do esqueleto do pau a pique dentro, porque como a gente está falando, todas essas técnicas, cordwood, pau a pique, cobre com garrafa, adobe africano, adobe, todas elas, gente, a base delas é bem similar, que é uma terra. A partir dessa terra a gente vai adicionando ou retirando, né, coisas a partir do que a gente quer. Mas geralmente a gente adiciona fibra para ela ficar mais resistente e não fissurar tanto. A partir de que a gente vai adicionando, fazer o miolo, por exemplo, quando a gente vai chegando na camada mais de reboco, é uma camada que a gente vai buscando utilizar materiais mais finos, é justamente essas camadas aí. Então, o reboco grosso, ele pode ir um areia mais grosso, o reboco fino, você pode trabalhar com um pouquinho mais de argila já, para ficar, para você, se você quiser aquela parede com aspecto de massa corrida, dá para você conseguir ela um barro mais argiloso para fazer o reboco fino. E também tem a geotinta, né, que a gente estava comentando, que é uma tinta de terra que literalmente dá o finíssimo acabamento, protege, dá para usar, gente, diversos tipos de materiais naturais para ser esse aglutinante da tinta, né? Que é tipo a cola da tinta. Mas, nossa, sério, tu conseguiu um valor muito bom, tá? Até agora, literalmente 81% de economia e a pessoa tá morável, né? Uma casa não só que dá mais saúde para a pessoa no final, uma casa que mantém o conforto térmico e ainda toda integrada com muita iluminação natural. Você tá de muito parabéns, viu? Sim. E a preocupação também é esses recursos naturais, otimizar e aproveitar. A exemplo aí dessas 2 calhas aí, ó. Essa água não pode bater no pé da parede, por ser de terra, né? Terra crua, e já capta essa água para uso. Legal. De gasto, né? E aquela coisa que a gente sempre é uma dica, fazer massa. Um ponto muito importante aí, gente, que ele comentou. A bioconstrução, ela tem realmente um ditado assim que você tem que guardar no coração. É uma boa fundação, que é uma boa bota, e um bom chapéu, que é um bom telhado. Com isso, na verdade, eu acho que isso aí vale para qualquer tipo de construção. Não só bioconstruções, né? Porque concordemos, moramos num país tropical que a água literalmente sobe pelo solo, né? Para as casas. Exatamente.
Existe o projeto até de crescer essa casa, né? Muito embora eu ainda vou concluir. Esse tanque aí, esses 2 tanques, essas caixas aí, entrou nesse orçamento aí que acaba deixando aí de R$ 500 em média o metro quadrado. Nesse metro quadrado, então, meio que já tem o reaproveitamento de água das chuvas incluso também, Sim, né? Que não é brincadeira. sim. Isso aqui pode custar para muita gente, né? A primeira coisa que é cortada ali meio que do orçamento, porque às vezes foge à realidade da pessoa. E numa casa dessa que tu conseguiu economizar nos outros itens, tu conseguiu ter dinheiro de sobra no final, por exemplo, para investir em um reaproveitamento de água. E uma bioconstrução, Amanda e Fernanda, ela é mais rápido também. Ela é uma obra rápida. Além de ser uma obra limpa, essa obra não foi concluída porque eu estou sozinho do início ao fim, né? Mas se eu tivesse uma equipe de 4 pessoas, no máximo, em 6 meses, essa casa estaria pronta e acabada, do início ao fim. Eu vi que tu fez uma fossa de pneus. Isso. Fiz uma fossa de pneu, acaba sendo uma BET, né? Não está em uso, porque ainda é uma construção, mas eu quero terminar isso o quanto antes. Estou arrepiada aqui de pensar, tu tá construindo uma casa sozinho. Gente, isso é muito empoderamento. E assim, em um lugar remoto também, tá? É bom deixar claro que é um lugar remoto onde eu não tenho energia elétrica, então isso tudo dificulta. A construção é fantástica, Tem gente que pergunta, Rafael, essa casa você está fazendo para durar quanto tempo? Olha só, eu conheço bioconstrução centenária. De 80 anos, de 100, 120. O cimento Portland aqui no Brasil é algo relativamente novo, né? De 1910 para cá, né? As fábricas. Correto. Mas assim, aqui no interior da Bahia ainda é bem comum encontrar casa de pau a pique e principalmente de adobe, que no final das contas o custo-benefício, a depender do material que a pessoa tenha na localidade, o adobe é simplesmente fantástico. No meu ponto de vista, ainda supera o custo-benefício do pau a pique, né? E acaba sendo mais ecológico. Tu usou todas as técnicas, né? Tu tem um comparativo direto aí do que tu achou de usar cada uma delas. Um comparativo empírico, né, da experiência. Na prática. Perfeito. Porque uma coisa é você estudar coisas em livros, ver vídeos. Outra coisa é você ir lá e levantar a casa. Outra coisa completamente diferente. Isso, exatamente. Foi um conhecimento empírico. Eu até, Fernando, eu utilizo exatamente essa palavra. É um conhecimento na prática, porque assim, eu procuro muito absorver informação, inclusive em livros, né? Eu sempre dou a dica de alguns livros, mas uma coisa é você pegar informação e outra coisa é você colocar essa informação na prática, transformar a informação em conhecimento, né? E a bioconstrução está me ajudando exatamente esse empirismo de dar labuta com a terra, com o barro. Foi uma coisa muito emocionante, de verdade. Sinceramente, eu acho isso muito empoderador. Vai encomendar a nossa forma. Eu estou falando como um retiro para engenheiros, assim, a gente participou, a primeira vez que a gente participou de um projeto de bioconstrução, para a gente foi como um retiro para engenheiros, era literalmente a primeira vez que nós, como engenheiros, construíamos de fato uma parede. Então isso é muito empoderador, né? Você não só projetar, mas ver que você é capaz de construir, porque eu vi muito tu falando disso, né, Rafael? Gente, aqui tem um certo serviço, mas não é um serviço impossível de ser feito. Beleza, você vai ter que misturar a terra, você vai ter que misturar a palha, mas não é algo extremamente exaustivo, é uma coisa, inclusive, que se torna divertida, tu não concorda no processo? Sim, sem sombra de dúvida. Recentemente eu ministrei uma oficina de adobe e, assim, para o pessoal que nunca tinha participado, foi muito encantador, né? Essa preparar, coletar a terra, depois molhar essa terra, pisar essa terra, colocar o adobe na forma e desenformar, acaba sendo lúdico, né, e prazeroso. Tem, inclusive, diferentes tipos de fibras, né, para você utilizar no adobe. Eu vi que na tua casa, essa daí é fibra de coco, ou seja, aquele coco de coqueiro todo desfiadinho, mas eu vi que tu usou... Tem diferentes tipos, tá, gente? De fibra, inclusive o esterco, ele é um tipo de fibra, ele é a fibra bem picadinha, depois que já passou pelo estômago do ruminante, ele é ótimo para fazer rebocos. E eu vi que tu usou também uma fibra mais longa, que era capim, porque as fibras mais longas, gente, são mais resistentes, então elas são boas para preenchimento. Isso, o capim é porque tem abundância, né? Então é um dos mais utilizados. Esse adobe aí foi um adobe que rachou exatamente pelo não uso do feno, até porque isso aí era um teste, tá? É necessário fazer os testes para só depois tomar as decisões. As tomadas de decisões têm que ser embasadas em testes, tá? Por mais que é uma construção facilitada, mas não é de qualquer forma. Concordo plenamente contigo. O que eu acho, gente, de bioconstrução?
no local de você pegar e investir aqueles 10 mil reais, 5, 10 mil reais você ia investir em 5, 10 mil reais você ia investir em tijolo, você ia investir em cimento, você ia investir em reboco, invista eles antes em educação, invista em conhecimento, invista em consultorias com profissionais da área, invista em projetos com pessoas que trabalham com isso, para você poder ter todo o seu plano em mãos e aí sim ter essa economia, gente, não de 5, 10 mil ali de, não vou pagar um projeto, vou economizar 5 mil reais, vai pagar 30 mil reais lá na frente, vai pagar, às vezes, 130 mil reais a mais, entendeu? É essa a diferença. Mano. Então... E a gente sempre tem muitos profissionais bons aí, muitos arquitetos e engenheiros bons prestando consultoria online. É um investimento que, na realidade, acaba sendo um retorno de imediato, direto, né? Proporcional. É isso que eu falo, eu tento tanto conscientizar as pessoas, sabe? Que, gente, investimento em consultorias desse tipo, nesse tipo de conhecimento, isso te empodera para o resto da vida você construir economizando. Também. Vivências já rolando no Brasil inteiro. E a vivência é legal porque você entra muitas vezes com a sua mão de obra e você retorna, ou a outra pessoa lhe retorna o conhecimento dela, né? Então, assim, é uma troca. É uma troca espetacular. Me arrepio muito. E outra coisa legal também, gente, a bioconstrução, ela é, querendo ou não, uma inclusão a mais de mulheres, né, na construção civil. Eu vi até um vídeo teu, Rafael, só com mulheres na construção civil, né, porque geralmente mulher não aparece muito, que é um serviço pesado. Sim, usualmente, visualmente essa questão aí, o Brasil ele é referência. Recentemente teve um encontro aí da Rede Terra Brasil e um evento aí que tem anual aí e as mulheres se destacaram, né? A gente tem a Babi a nível nacional muito boa, a Letícia Grapp, Laís Iume, eu tive a oportunidade de conhecer Laís. Tem uma parceria com a Letícia também é membro da Rede Terra Brasil. São arquitetas, bioconstrutoras de alto padrão. Olha esse aqui então é o Adobe com furo, né, que tu falou? Isso, esse é o Adobe grauteado, que serve justamente para passar os conduítes e, se for o caso, tubulação de água, né? Tipo de tijolo ecológico. A diferença é porque o tijolo ecológico ele é estabilizado a partir de compressão e cimento, é uma estabilização química e mecânica da terra. O Adobe ele é estabilizado tanto granulometricamente na terra, mas também com fibra, só que ele não leva cimento e não leva a parte de compressão também. Inclusive, ele tem norma completa, tá, gente? Sobre o Adobe, qualquer dúvida tem norma, então tá aprovado ser utilizado no Brasil, entendeu? Tá normatizado. Tem pouco mais de 2 anos que saiu a norma do tijolo Adobe, é a NBR 16.814. E recente a gente teve a aprovação aí da taipa de pilão. Então, assim, a bioconstrução, quando ela recebe uma normatização, isso garante a ela uma qualidade, um respaldo legal, se for o caso até de financiar essa casa perante a um banco, né? Porque, assim, antes da norma, digamos, a Caixa Econômica Federal, que é uma das grandes financiadoras da construção, né? Da casa, da habitação, ela não iria financiar porque não tem um respaldo. Não tem então, padrão quando também. A técnica ela tem um respaldo de uma norma, abre margens aí para um leque de oportunidades. Muda tudo mesmo, com certeza. Olha só aqui, ó, a gente consegue ver nessa imagem a parede pau a pique sendo feita e as camadas de reboco. A camada de reboco mais grossa primeiro e depois a camada de reboco mais fina, tá vendo? Nossa, que lindo. Tá muito bom, ilustrativo. Né? E outra opção que você tem também, gente, é deixar o esqueleto, né, da parede de pau a pique, a parede como tá no fundo da... porque também esse teu escritório aí tá... Olha aí, gente. Tem estilo, a pessoa que pensou nesse... Não, vou deixar o pau a pique aqui, os quadradinhos todos rachados, para mostrar de onde eu vim, né? Vamos mostrar o que a gente faz. Fica muito bom, porque isso aí... As inspirações, o João de Barro. Esse, João de Barro é o teu bioconstrutor favorito, o meu é o Maribondo, porque ele ainda é mais rápido. Eu chego aqui em casa, eu piso, ele bioconstruiu uma casa ali, caraca, quantas casas esses Maribondos vão construir na minha frente antes de eu terminar a minha? Essa parte aí foi a pedra comprada, né? Justamente evitando ao máximo o uso do cimento, né? Sempre, quando se for usar o cimento, um uso consciente, até para diminuir o custo. Né? Com certeza. Visto que pelo menos um saco de cimento aqui na minha região está de R$36. Isso mesmo. Então, imagina aí. Exatamente. E essas paredes aqui, a trama secundária, tu fez com galhos locais na região também? Sim, a trama da parede. Eu pensei que estava falando do passeio. Isso, foi só madeira local, né? A vegetação local ali. Que é a biriba, a amora, essas madeiras ali, né?
Tem diferentes tipos de tramas, gente, também que você pode trabalhar. Geralmente elas ficam espaçadas 10, 15, 20 centímetros aí, dependendo da grossura do galho. Pode ser utilizado o bambu, que a gente já chama de bambu a pique. Então, assim, é maravilhoso porque é muito versátil, né? A gente consegue encaixar diferentes tipos de madeira. E aqui, literalmente a união faz a força. Sim, o bambu é o mais recomendado, porque quando se coleta bambu na natureza, ele acaba sendo um favor, né? Por ser uma espécie invasora, né? Então, e o bambu não precisa tratar ali dentro da parede do pau a pique, porque ele já está protegido, né? Mas nesse caso aí foi várias da São duas vegetação informações local. que eu não conhecia. Uma que o bambu é uma vegetação invasora. Entra na minha casa, E entra na minha vida. a outra que o bambu, ele Vem não ser a precisa do minha tratamento que ele tem normalmente, do autoclavado, porque ele está protegido dentro da parede de pau a pique. Interessante. Exatamente. Até o capim utilizado na mistura do pau a pique, se quebrar aquela parede, cortar, ele fica protegido ali dentro. Ele fica com aspecto assim de um capim cortado digamos, de uma semana que foi cortado. Mas ali tem 20, 30 anos e o capim fica protegido ali dentro. Então, Sim. eis o porquê de não precisar também tratar o bambu. Verdade, não entrou em contato, não apodreceu. E é interessante aqui, gente, o uso do tijolo de adobe, ele foi de vedação, mas esse bloco ele também tem um potencial de ser estrutural, autoportante, ou seja, se a casa fosse, não o pau a pique, mas se a casa fosse toda em bloco de adobe, ele poderia ter dispensado essa estrutura de madeira, por exemplo, né? Porque, como ele disse, né, a estrutura já estava lá, como é que não iria se aproveitar, né? Se já estava no terreno. Exatamente, como foi falado no início, a ideia seria o pau a pique, mas o adobe ele pode ser portante a depender do tamanho dele, né? Sim. Aí tem que só obedecer a regra da esbelteza dessa parede, né? Se for, vai depender da altura do pé direito dessa casa, quanto mais alto ela for, maior tem que ser o adobe. Espessura. Isso, Perfeito. a espessura desse adobe. Também... A fundação foi basicamente essa aí, ó, pedras encaixadas. Muito bom. É um tipo ótimo de fundação para bioconstrução, que é uma fundação tipo bloco de pedra, o peso da parede fica bem distribuído durante a parede, fica ótimo esse tipo de fundação. E é muito em conta também, né? Sim. Bem em conta. A fachada eu achei lindíssima, porque tu utilizou um vidro muito bonito na fachada, que chama a atenção, né? Esse vidro foi comprado o resto de demolição mesmo, sabe? Muito bom. Saiu bem em conta por conta disso. Que lindo, gente. E o Manual do Arquiteto Descalço é um livro assim que todo mundo tem que ter. Você tem que dormir com seu travesseiro embaixo desse manual. Ainda tem o vermelhinho, né? Muito bom. Tem o verde, tem o vermelhinho. Você tem que dormir, gente, com seu travesseiro abaixo desse livro aí, porque ele é perfeito. Olha que linda essa parede aqui também de bambu a pique, com bambu aparente. Maravilhoso. Esse é um escritório de arquitetura aqui da minha cidade, escritório João de Barro, e as meninas decoraram dessa forma. Era lá mesmo que eu iria, viu? Olha como é feito o tijolo de vidro. As garrafas são cortadas. Dá para usar a garrafa inteira em pé, de outras formas, mas geralmente quando a gente vai utilizar ele como bloco assim, foi até usado na Casa Paz, ele é cortado o fundo e colado fundo com fundo. Aí pode ser uma fita crepe, fita adesiva, como vocês estão vendo aí, e ele funciona como se fosse um tijolinho mesmo, gente. A massa de assentamento do tijolo de vidro, como do bloco de adobe, é a mesma massa do cobre, a mesma massa do adobe. Então, ele vira argamassa também. Botou argamassa, botou os tijolos, a argamassa viu que está tudo no nível. É isso. Essa questão acaba transmitindo a luz, né? Principalmente esses transparentes aí, ó. Ele traz a luminosidade para casa, né? Muito boa. E olha o que é legal, gente, a integração. Olha como é seguro. Olha como é seguro esse material que você está trabalhando, gente. Ele não faz mal, sabe? A sua saúde é literalmente terra. Então, Ave Maria, muito maravilhoso. Isso aqui atrás dele que vocês estão vendo agora é o hiper adobe ou super adobe. Também tem os dois tipos, vai diferenciar o saco. Esse daí é o hiper. Esse é o hiper adobe, essa é a casa da professora Luana, aqui na cidade. E ela usou também a palha, a fibra da piaçaba, para proteger esse muro. Legal. Bem bacana. A gente passou por tanta casa assim, né, no interior do Piauí. Tanta casa dessa forma, gente. Porque a gente vê todo tipo de qualidade de blocos, esse de adobe, livro do sabe? Mink, Mink é esse aqui? Eu não lembro. Não, Mink. Exatamente. Esse livro dele também é maravilhoso, né? Sobre rebocos, todo esse passo a passo, gente. Também outra
literatura assim, essencial na bioconstrução, porque como tu falando, bioconstrução é muito de conhecimento. Aí o livro, ó, Mink, muito bom, adoro. Muito bom. Indico para todos os meus alunos construtores inteligentes. As camadas aqui são de reboco grosso e reboco fino, né? Isso, exatamente, exatamente. São etapas, né, a ser seguidas. Esse foi um teste que eu fiz com a cal hidratada, tá? Que é mais fácil de se trabalhar do que a cal virgem. Então ele é quase um calfitice, né? Só que sem o cimento. Ou tu usou também alguma porcentagem? Não, de cimento não, só cal. E essa tonalidade aí acinzentada é a cinza mesmo. A cinza, usei a cinza com cal, fiz vários testes e usei só a cinza e a terra, né? As luminárias que eu fiz com o fundo da garrafa que eu usei para fazer o tijolo, o bloco lá, né? O que a pessoa faz com a parte, né? Faz a luminária da casa. Muito bom. Casa feita de terra tem uma acústica fantástica, né? Geralmente entra em contato pessoas que trabalham com a música, né? E que toca e quer saber se de fato tem uma acústica. Pense que a casa tem uma acústica fantástica, porque o barro, eu não sei explicar tecnicamente, mas o barro traz essa acústica. É porque ele preenche muitos finos, né? Enquanto que na construção tradicional a gente tem uma parede que é um vazio, que é o tijolo. Depois a gente vai ter os rebocos, que são basicamente areia condensada com areia grudada à força ali, com a cola, que é o cimento. Por isso que a gente usa tanto cimento num reboco. A gente tem uma quantidade muito maior ali de vazios, porque a gente tirou a argila, a gente tirou o silt, usou só areia. Então, quando a gente tira esses finos, realmente a gente está deixando ali vários vazios para passar não só o som, mas também a temperatura, né? Por isso que realmente ele perde nos dois quesitos. Resumo, meus amigos, a bioconstrução pisa na construção tradicional. E um que estou vendo grande potencial agora também é a taipa de pilão. Além do Hiperadobe, que a gente ia fazer o estúdio de Fernando em Hiperadobe, agora a gente está em dúvida entre as duas. Eu já vou fazer a tua forma de adobe. Todo dia tu vai fazer pelo menos uns 50 tijolos aqui. Né? Dá para fazer. Basta a pessoa proteger, obviamente, com lona. Eu já fiz sozinho em um dia 70 adobes, de coletar material, de juntar, porque assim, quando eu já tenho o material coletado pronto para fazer a maceira, aí é mais rápido, né? Mas uma pessoa adulta faz, assim, também depende muito do tipo de barro, tem barro que é mais fácil de se trabalhar, um padrão do barro que eu tenho no local, mas eu já peguei barro que você joga lá na forma, desenforma de maneira facilitada, muito rápido, né? Então é um dinamismo muito grande, cada localidade tem um barro específico. Esse daqui é o processo de preparar essa massa do cobre, essa massa do adobe, essa massa da bioconstrução em geral. O processo mais gostoso, na minha opinião, você vai estar literalmente diminuindo a quantidade de vazios dessa massa, ou seja, aumentando a resistência dela a partir de compressão, só que você está usando seus belos pezinhos para isso. E aí o pessoal utiliza uma lona, porque a lona ajuda também a você revirar essa terra de um lado para o outro, então dois seguram de uma ponta, dois seguram de outra, e aí você vai fazendo toda a mistura desse material até ele ficar homogêneo, ou seja, não precisa de betoneira, a betoneira são os seus pés. Muito embora também pode se fazer com a betoneira, né? Também. Se a pessoa, mas assim, claro que essa forma tradicional é muito mais encantadora do que mecanizar a bioconstrução, mas é possível. Olha só o exemplo aí da Rejane. Rejane foi uma amiga que conheceu o projeto Sapereca e a gente prestou consultoria para a Rejane, e Rejane e Armando, lá no Goiás, construíram a casa deles, né, por intermédio também da betoneira. Muito bom. Aqui, a construção egípcia, legal. Ou podia ter colocado assim, né, desde o início. É o contexto histórico. Vamos ver aqui. Só tenho elogios a te dar pelo teu trabalho. Estou realmente, assim, impressionada. A casa ficou linda, esteticamente falando. Tá um charme, assim, a fachada, os ambientes, bastante iluminação natural, tudo integrado. O valor, não tenho nem o que te falar, né? 81% de economia, R$500 metro quadrado, tá ridículo ainda, mas com os sistemas que tu já colocou aí de fundações, porque o custo que eu comparo nunca está incluso fundações, nunca está incluso essas partes aí, por exemplo, de reaproveitamento de água da chuva, ou seja, eu estou comparando com um produto até pior, e mesmo assim a economia está maior, com um produto melhor que o Rafael está criando aí. Simplesmente, gente, com conhecimento de arquitetura vernacular, que muita gente às vezes não conhece essa técnica, e é isso que dói no nosso coração. Então, por favor, não deixe de compartilhar esse vídeo, porque é com esse conhecimento que a gente consegue literalmente empoderar as pessoas a terem casas melhores para morar no Brasil todo mundo. Só que muitas vezes, por falta de conhecimento, essas casas são consideradas casas de baixo padrão, casas... Não, elas têm erros grotescos, de tamanho de beirais, de a altura da fundação, espaçamento da fundação de impermeabilizações dessas primeiras camadas. Então, esses detalhes construtivos
que vivências e consultorias e estudo faz a Exatamente. diferença, vai fazer a diferença sem aumentar os custos, né? Sem aumentar os custos de construção. Na realidade, a assessoria passa a ser um investimento, né? E como a Amanda falou aí muito bem, ela tem de dois ecos, o econômico e o ecológico, né? E eu acredito muito na bioconstrução e ela ainda vai galgar o espaço que ela merece, né? Ela vai voltar a adquirir esse espaço porque ela oportuniza, torna um sonho da casa própria factível, né? Sem a pessoa precisar ali passar 30 anos amarrado em um contrato de uma casa financiada, né? E a bioconstrução ela pode e deve se tornar realidade para muitos, claro, sendo uma boa bioconstrução. Nossa, gente, é isso. Um caso que você mesmo pode construir com materiais locais provenientes do seu terreno, que não vão fazer mal para o meio ambiente, que podem ser construídas por qualquer pessoa da região, porque essa mão de obra, todas essas técnicas são bem simples. Basicamente, você só precisa mesmo de assessoria, uma consultoria, um treinamento à distância. Qualquer pedreiro, artesão da sua cidade, ou até você mesmo, botando a mão na massa e praticando um pouquinho, estudando bastante, vai conseguir aplicar e tirar os benefícios que essas técnicas nos proporcionam, né? Quem sabe você também consegue seus 81% de economia, né? Você aumenta as suas chances se você contactar o Rafael nas redes dele, está aparecendo aqui a rede para você falar diretamente com ele e tirar suas dúvidas, certo? Valeu, Rafael, até mais. Valeu, um abraço aí a vocês, obrigado aí por essa participação, super fã do canal de vocês aí, aprendo também muito com vocês, não tenha dúvida disso, tá? Abraço aí. O prazer foi completamente nosso. O prazer foi nosso. Beijão e, pessoal, até o próximo vídeo desse maravilhoso canal. Deixa embaixo seu comentário o que você achou e tchau!